E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos aqui nos preparar para a prova do TJSP. Vamos resolver aqui questões de provas anteriores do TJSP aí de vários cargos, porque o nosso foco é a matemática, então não muda tanto assim a matemática de um cargo para outro, a não ser nas partes mais específicas. Sem mais demora, vamos lá então. Um paciente precisa tomar 3 gramas de um certo remédio a cada 4 horas, durante 3 dias completos. Sabendo que cada comprimido desse remédio contém 200 miligramas e que cada caixa contém 40 comprimidos, o número mínimo de caixas que precisam ser utilizadas para cumprir a prescrição é... Bem compridinha aqui a questão, mas é razoavelmente simples de responder. Vamos lá, primeiro a gente precisa saber quantos remédios que ele vai tomar. Quantas vezes essa dosagem aqui de 3 gramas ele precisa tomar. Tem como a gente fazer conta, mas assim, são 3 dias completos e o remédio a cada 4 horas. Vamos fazer aqui pelo método mais à mão, que daí a chance de errar é menor. Vamos tentar aqui. Ó, então ele vai tomar o remédio a 0 horas desse dia. Daí às 4 horas do dia 1, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas, daí você já vai correndo aqui para colocar 24, né? Não. 24 aqui é a 00 hora do outro dia. Então aqui repete a mesma coisa. 8, 12, 16 e 20. E outra aqui, em vez de ser o 00, é 24. Aí, quer dizer, em vez de ser 24 é 00. A mesma coisa que os 3 dias completos. 8 horas, 12 horas, 16 horas e 20 horas. Mas aí não é dia completo, porque a gente contou aqui a 0 hora primeiro de tudo. Se a gente fizesse de outro jeito, a gente não consideraria aqui as 24, o 00 e colocaria aqui embaixo, né, o 24 horas, que é o 00 desse dia. Bom, então vamos ver aqui quantas vezes ele teve que tomar a dosagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse dia, então é 6 nesse e 6 nesse aqui também. Não é coincidência, mas se eu dividir 24 por 4, que são 24 horas no dia, e o remédio a cada 4 horas, isso aqui dá 6. Então, assim, a gente sempre pode fazer pelos dois jeitos, né? Vamos dizer, pelo um jeito mais fazendo na força bruta e outro jeito aí fazendo conta. O importa é acertar no final. Então, a gente já sabe o seguinte, ele vai ter que tomar 18 vezes essa dosagem, porque são 6 vezes por dia e são 3 dias. Bom, então é 18 vezes. É 18 vezes 3 aqui no caso, né? Então eu tenho 18 doses vezes 3, ó. 18 doses, 3 gramas cada dose. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então ele tem que tomar 54 gramas no total. Muito bom. Então a gente já vai, aqui a gente tem o total. O que acontece? Cada comprimido do remédio contém 200 miligramas. Aqui a gente pode pensar de duas formas. A gente pode converter esse 200 miligramas para 0,2 gramas. Ou a gente pode pensar o seguinte: 200 vezes 5 dá 1000. E 1000 miligramas é 1 grama. Então a gente pode pensar que a cada 1 grama a gente tem 5 comprimidos. E se a gente pensar assim é mais fácil. Por quê? Porque a gente faz uma regrinha de 3. 1 grama, 5 comprimidos. E a gente tem aqui 54 gramas X comprimidos. A gente faz a regra de 3. 1 vezes X, 54 vezes 5. Então X igual a 54 vezes 5. Vou fazer aqui essa conta.
54 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. Põe 0 aqui e sobe 2. 5 vezes 5, 25. Com mais 2 dá 27. Então, no total, vai precisar tomar 270 comprimidos. Mas daí você fala, professor, não tem aqui, a resposta é 5, 6, 7, 8, 9. Então não tem a resposta certa? Calma, ele não perguntou quantos comprimidos, perguntou o tanto de caixas que vai precisar fazer isso, o tanto mínimo de caixas. E cada caixa tem 40 comprimidos. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que ele tivesse que tomar 30 comprimidos. Quer dizer que, uma caixa de 40 dá e sobra, mas ele não pode comprar menos que uma caixa. Ele tem que comprar no mínimo uma caixa, né? Então, o mínimo que ele precisa tomar é uma caixa. Se ele tivesse que tomar 40 comprimidos, uma caixa daria exatamente, né? Aí, beleza. Agora, por exemplo, se ele precisasse tomar 50 comprimidos, ele precisaria comprar 2 caixas. Por quê? Uma caixa teria 40 e faltaria 10 para ele tomar. Como ele não pode comprar só uma parte de uma caixa, tem que comprar a caixa inteira. Então, ele precisaria comprar no mínimo 2 caixas. Então, essas 2 caixas, se ele precisar tomar 41 até 80 comprimidos, ele tem que comprar 2 caixas. É a mesma coisa, se ele precisar tomar de 1 comprimido a 40, ele tem que comprar uma caixa, e assim sucessivamente. De 81 comprimidos até 120, 3 caixas. Independente se ele vai tomar um comprimido só da caixa nova ou se ele vai tomar todos os 40, ele precisa comprar pelo menos uma caixa inteira. E para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que fazer o seguinte. A gente divide aqui o valor, que é 270 comprimidos no total, por 40. E a gente vê, se a divisão for exata, beleza, é igual se a gente tivesse que tomar 40. A divisão é exata, eu preciso de uma caixa exatamente. Mas se a gente dividir e tiver um resto, a gente pega esse número e adiciona 1. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente entender bem. Se eu precisar tomar 50 comprimidos, daí eu divido aqui 50 por 40. 40 cabe uma vez dentro dos 50. Então aqui é 1, uma vez, e o resto 10. Esse resto aqui, ele vai ter que tomar. Quer dizer que eu pego e adiciono mais uma caixa aqui para o meu total. Outro exemplo, se eu tivesse que tomar 130, não, melhor ainda, 121 comprimidos. Daí, dividido por 40. Se eu dividir 121 por 40, 40 vezes 3 dá 120. Sobra 1. Como esse 1 eu tenho que tirar de algum lugar, eu tenho que comprar uma caixa nova. Quer dizer que eu somo 3 mais 1. Eu tenho que comprar 4 caixas. E se eu tiver que tomar 159 comprimidos? Mesma coisa, 159 dividido por 40. 140 vezes 3 dá 120. Então, 159 menos 120 dá 39. Olha aí, 39 é menos que uma caixa inteira, né? Isso, então aqui eu somo mais 1. Porque eu preciso comprar mais uma caixa para poder tomar esses 39 comprimidos. Vamos lá para dividir então aqui, 270 dividido por 40. Vamos lá. Por motivo de divisão, eu posso aqui cortar os dois zeros aqui. Porque é 40 dividido por 270. É a mesma coisa que se eu tiver aqui, 100 dividido por 10. Eu posso simplesmente cortar o zero aqui e fica 10 dividido por 1. Ou 30 dividido por 20, eu corto o zero, é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Mesma coisa aqui. É 270 dividido por 40. Eu posso cortar os zeros aqui. Vamos lá. 27 dividido por 4. Bom, o 4 cabe 6 vezes dentro do 27. Porque 4 vezes 6 é 24. Então põe aqui menos 24. O resto é 3, ou seja, 6 caixas inteiras e ainda sobrou um resto aqui para mim. Então eu adiciono uma caixa e no total então são 7 caixas que eu vou precisar
que o paciente precisa comprar para ter aí todos os comprimidos necessários. Boa, vamos para a próxima. Considere 3 números naturais representados por x, y e z, respectivamente. Vamos lá. Sabe-se que a divisão de x por 5 resulta no quociente y e resto 3. Vamos aqui então. Pensa comigo aqui o seguinte, ó. É a mesma coisa. Vamos lá lembrar os nomes. Aqui ele fala de divisão de tanto por tanto, quociente e resto. Vamos lá. Se eu dividir 10 por 4, a divisão de 10 por 4, 4 vezes 2, 8. E o meu resto é 2. O que acontece? Eu tenho aqui 10 dividido por 4. O quociente é esse número que está aqui. E o resto é esse número que está aqui. Ah, mas daí é sempre 2, 2, vou confundir. Beleza. Para não confundir, vamos pegar outro número aqui. Então tenho 11 dividido por 4. 11 vezes 2, 8. E o resto é 3. Aí sim ficou números diferentes aqui para a gente ver. Ó. Então esse aqui é o quociente. E esse é o resto. Então se você tiver dúvida, pega uma divisão que você sabe. Por exemplo, sempre que cair uma pergunta desse tipo, faz assim. 11 dividido por 4. Aí você tem o 2. Você vai saber. Esse aqui a gente já sabe que é o resto. E o que sobrou é o quociente. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente lembrar que é esse número dividido por esse. E aqui é o quociente, aqui é o resto. A gente levando de volta para o nosso enunciado, ele fala o seguinte. A divisão de x por 5, ou seja, x dividido por 5 tem quociente y, ou seja, esse número aqui y, e resto 3. E que a divisão de y por 5, então vamos lá. E a divisão de y por 5 resulta no quociente é esse número aqui, quociente z, e resto 1. E que a divisão de z por 5 resulta no quociente 3 e resto 4. Então, z dividido por 5, quociente 3 e resto 4. Aí ele pergunta, o resultado de x menos y. A gente aqui pode ir montando quanto que valem as coisas. Veja só, vamos aqui voltar para o nosso exemplo. Ó. 11 dividido por 4, quociente 2 e resto 3. Vamos supor que eu não tenho 11. Como é que eu faço para chegar no 11? Eu posso fazer uma engenharia reversa aqui. Porque, veja comigo, se eu multiplicar o quociente pelo número que está aqui e somar com o resto, eu chego no meu número. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer aqui. Ó. Eu tenho o número A dividido por 4. O quociente é 2 e o resto é 3. Então eu faço 4 vezes 2, que é igual a 8. Daí eu somo 3, é igual a 11. O meu A é igual a 11. Por causa disso mesmo. Porque se a gente for pensar o seguinte, é a mesma coisa que a gente fazer isso. Ó. 11 dividido por 4. Ou no caso aqui, daí o que eu faço? 11 dividido por 4. Eu venho e tiro o resto. Então eu tenho 8 mais 3, né? Porque esse 3 não é divisível. Dividido por 4. Aí depois eu faço o seguinte. Aí depois eu separo tudo e tenho o coeficiente. 8 dividido por 4 é igual a 2. É mais ou menos assim que é. Se a gente ficar tentando explicar muito aqui, é capaz de acabar confundindo mais. Mas a gente sempre precisa lembrar disso. Ficou na dúvida? Faz o 11 dividido por 4. Daí aqui tá 2 e 3. Porque daí eu vejo. Bom, se eu multiplicar, daí você vai ver, se eu multiplicar esse por esse e somar com 11, não dá certo. Mas se eu multiplicar 2 por 4 e somar com 3, aí dá 11. A gente tem que, nesse caso a gente tem que lembrar, não tem o que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim a gente consegue localizar qual que é o z. Percebeu aqui que no nosso exemplo, a dividido por 4, com quociente 2 e resto 3, eu achei que a igual a 11. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o z. Eu tenho ó, z dividido por 5 igual o coeficiente 3 e o resto 4. Então, eu vou ter assim, que o z é igual a 3 vezes 5 mais o resto é 4. Então, z é igual a 15 mais 4
z igual a 19. Muito bom. Agora a gente faz a mesma coisa aqui com o y. Vamos lá. Então, tem que y é igual a o quociente vezes aqui que está dividindo. Então, z vezes 5 mais 1, que é o resto. O z vale 19, então y igual 19 vezes 5 mais 1. Isso aqui é igual a... Quanto que é 19 vezes 5? 5 vezes 9, 45. Opa. 19 vezes 5. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Então, y igual a 95 mais 1 igual a 96. Achamos aqui, então, ó, fazer aqui no cantinho. Z igual a 19, y igual a 96. E agora vamos achar o x. Mesma coisa, ó, x igual a quociente, que é y, vezes 5, mais o resto, que é 3. Fazendo aqui, x igual a y é 96 vezes 5, mais 3. Vamos aqui fazer 96 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30. Coloco o zero aqui, sobe 3. 5 vezes 9 dá 45, com mais 3, 48. Então, 96 vezes 5 é 480. Mais 3. Isso aqui é igual a 483. Então, a gente tem aqui no cantinho x igual a 483. Ah, mas não tem na resposta o x. Não tem mesmo, até porque ele não está pedindo quanto que vale x. Ele está pedindo para que a gente ache quanto que vale x menos y. Muito bom. Então, se a gente fizer aqui x menos y, que é igual a 483 menos 96, isso aqui é igual a 387. Letra E é a nossa alternativa correta. Próxima questão aqui. Considere apenas os dados a seguir para resolver a situação. Daí, suponha que viajando a 65 km por hora, minha viagem durou exatamente 2 horas e 15 minutos. Vamos lembrar de uma coisa aqui, ó. 2 horas e 15 minutos, quando a gente vai passar para numeral decimal, isso aqui é 2 de 2 horas, mas esse 15 aqui não é vírgula 15. Esse 15, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem uma hora aqui, que a hora ela não tem 100 minutos. A hora ela tem 60 minutos aqui. 0. A hora tem 60 minutos. Quer dizer que aqui na metade, ou seja, 30 minutos, é meia hora. E aqui na metade da metade, que são 15 minutos, é 1/4 de hora. Similarmente, aqui que são 45 minutos, são 3/4 de hora. Aí a gente tem outra divisão, ó. 20 minutos, que são aqui, é 1/3 de hora. E assim vai. Por que eu estou falando isso? Porque 1/4 de hora, quanto que é 1/4? 1/4 é igual a 0,25. A gente tem que se confundir. A gente não pode se confundir. Quando a gente for passar 2 horas e 15 minutos para o sistema decimal aqui, é 2,20. Opa! É 2,25 hora. Então, sempre lembrar disso. 2 horas e 15 minutos é 2,25 horas. Por que a gente precisa lembrar disso? Para fazer a próxima parte. Calcular qual a distância total. Vamos lá. Se eu falar para você que andei 100 km por hora durante 1 hora, você vai me dizer facilmente aí que eu andei 100 km no total. Ainda assim, vamos lá. Se eu falar que eu andei a 100 km por hora durante 2 horas, de novo, você não vai precisar pensar muito para saber que, né, eu andei 200 km no total. Então, a gente aqui, pensando nessa partezinha mais lógica um pouco, a gente viu que se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, eu tenho a distância. Então, a gente fez uma mini formulinha aqui para a gente usar. Se eu multiplicar a velocidade vezes o tempo,
eu tenho a distância. Professor, como eu vou lembrar disso na hora da prova? Primeiro fazendo exercício antes da prova, igual a gente está fazendo aqui, né? Para pegar a intimidade com o exercício. E outra coisa que a gente pode fazer é pensar nesse exemplo que eu te dei. De que se eu andar a 100 por hora por 1 hora, eu andei 100 km. Se eu andar 100 por hora 2 horas, eu andei 200 km. Daí a gente já começa a pensar, bom, se eu multiplicar velocidade pela distância, velocidade pelo tempo, eu tenho a distância. Isso é importante porque na segunda parte da viagem, que foi aqui feito 75 por hora, eu tenho a distância, que na verdade vai ser essa mesma aqui, e eu tenho a velocidade, e eu preciso fazer isso para achar o tempo. Se a gente modificar essa nossa equaçãozinha aqui, a gente tem que o tempo é igual a distância pela velocidade. Pensando aqui na nossa lógica, é só a gente pensar o seguinte: se eu falar para você que eu vou de uma cidade a outra e a distância é de 100 km e eu fui andando a 100 por hora, você vai saber que eu cheguei aqui em 1 hora. Mesma coisa, ó. Eu tive que andar 200 km ontem na estrada. Peguei a Dutra, andei 200 km. E daí, estava livre a Dutra, consegui fazer aí uma média de 100 por hora. Opa, quer dizer então que eu demorei 2 horas para andar esses 200 km. E assim que a gente vai pegando a mesma coisa aqui, ó. Se eu dividir a distância pela velocidade, eu tenho o tempo. Vamos lá, então primeiro a gente vai achar a distância aqui. A distância, ó, a gente vai ter que a velocidade vezes o tempo igual a distância. Vamos lá. Velocidade 65 por hora, o tempo 2,25, aí eu tenho que achar a distância. Bom, 65 vezes 2,25 é igual a 146,25 km no total, que é a nossa distância. A distância é igual a 146,25 km no total. Muito bom. Agora que a gente já tem a distância, a gente já tem a nova velocidade. Então vamos lá. Distância sobre a velocidade igual ao tempo. Vamos ver quanto tempo que a gente teria se a gente fizesse a viagem a 75 por hora. Então, a distância é a mesma, 146,25, só que a velocidade agora mudou para 75. Vamos fazer essa conta aqui. 146,25 dividido por 75. Nossa, mas é muito difícil fazer divisão assim. É difícil, mas tem que treinar agora para acertar na hora da prova, né? Se desviar das perguntas difíceis agora, na hora da prova não vai saber fazer. Vamos lá. 75 não cabe dentro do 1, não cabe dentro do 14, cabe dentro de 146. Cabe uma vez, né? Porque se a gente for pensar assim, ó, 75 vezes 2 é igual a 150. Já é maior do que 146. Então 175 cabe uma vez. E é 75. Ó, 6 menos 5, 1. 4 aqui não dá 14. Nosso resto é 71. Aí chegamos na vírgula, desce a vírgula e põe a vírgula aqui. Aí põe o 2 também. Beleza. Quer dizer, aqui a gente não coloca a vírgula. Aqui a gente coloca a vírgula só para ter referência, mas na hora da divisão não conta. A gente usa o 712 aqui como referência. 75 cabe dentro do 712. A gente vai fazer a conta aqui. 75 vezes 10 é igual a 750. 750 é maior que esse 712, mas não tão maior assim. Então vamos tentar aqui, ó, fazer 75 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Sobe 4. 9 vezes 7, 63. Mais 4, 67. Opa, então beleza. A gente achou que aqui é um 9. E aqui é 675. Vamos ver aqui quanto que sobra. 2 menos 5 não dá. Corto desse 1 que vira 0. Aqui é 12. 12 menos 5, 7. 0 menos 7 não pode. Corto 6. Corto 7 que vira 6. O 0 vira 10. 10 menos 7, 3. 6 menos 6, 0. A gente desce aqui o nosso 5. 375.
Se a gente for ver aqui, quem já tem um pouco mais de intimidade com a matemática, percebe rapidamente que 375 é metade de 750. O que isso significa? Significa que se 75 vezes 10 é 750, 75 vezes 5 é igual a 375. Então a gente achou aqui nossa resposta de que a segunda viagem, o tempo da segunda viagem, eu vou chamar aqui de T2, é 1,95 horas. Muito bom. Então agora a gente faz a subtração. 2,25 menos 1,95. 5 menos 5, 0. 2 menos 9 não pode. Pode ser 2 que vira 1. 12 menos 3. Então quer dizer que é 0,3 hora. Opa, daí já vai marcando aqui nos 30 minutos correndo e erra. Por quê? Porque 30 minutos é metade de uma hora, é 1/2. Quanto que vale 1/2? 0,5. 30 minutos é 0,5 de uma hora. Como que a gente acha esse 0,30? O jeito mais fácil que eu tenho de achar é da seguinte forma. 0,1 é igual a 10%, né? Quanto que é 10% de uma hora? 6 minutos. 0,3 é igual a 3 vezes esses 6 minutos. Que é igual a 18 minutos, que é a nossa resposta alternativa A. Então, essa é uma pergunta que é mais difícil do que o normal. Pega um pouco de conceitos de física, mas totalmente respondível. Aqui. O planejamento de um filme era que ele durasse 1 hora e 40 minutos. Os atores do filme reclamaram e o diretor aumentou esse tempo em 15%. Ao serem realizadas as filmagens, verificou-se que o tempo excedeu o tempo planejado, já com os 15 acréscimos, em 20%. Desse modo, o tempo total do filme após esse aumento é de... então vamos lá. Primeiro ele tinha... A banca aqui deu uma facilitada pra gente, porque 1 hora e 40 minutos é o seguinte, é 60 minutos mais 40 minutos. Quanto que dá isso aqui? 100 minutos. Opa, muito bom. Ele tá falando aqui. Os atores reclamaram, o diretor aumentou o tempo em 15%. Quanto que é 100 mais 15% de 100? É 15, né? Então eu tenho aqui 100 mais 15 igual a 115 minutos. Beleza. Então a gente já sabe que o tempo que era para durar era 115 minutos. Aí que agora, o que acontece? 115 é o nosso novo 100%. Não vamos esquecer, porque ele está falando que ao realizar as filmagens, o tempo excedeu o tempo planejado, já com os 15% de acréscimo, em 20%. Então a gente tem que lembrar disso. Que é 20% a mais do que 115. Não 20% a mais aqui do que a nossa 1 hora e 40 inicial. Bom, ele está perguntando o tempo total de filme. Vamos lá. Para a gente calcular quanto que é 20%, a gente pode fazer o seguinte. Pegar o 115 e multiplicar por 1,2, né? Porque se 1 é 100%, 0,2 é 20%, 120% é 1,2. A gente vai achar a nossa resposta. Só que isso aqui é mais difícil de fazer na hora lá da prova. Então tem outro método que eu uso, que é o seguinte. Eu tenho que 115 é 100%, não é? Quanto que é 10% disso? Bom, 10% é fácil. Eu pego a vírgula que está aqui e mexo ela para a esquerda. Então eu sei que 11,5 é 10%. Geralmente a gente pensa em dividir por 10 também, né? A gente pensa assim, se 200 é 100%, eu divido isso aqui por 10. Daí, 200 dividido por 10 igual a 20. Então, 20 é 10%. A gente pensa assim. Ou a gente pode pensar assim e mexer a vírgula. Uma casa para a esquerda. Também dá certo. Mas por que eu achei 10%? Bom, porque se eu perceber aqui, tem uma coisa. 20% é igual a 10% mais 10%. Opa, aí já facilitou, né? Então, se eu tenho 10%, eu consigo achar. Então, vamos lá.
20% é igual a 10%. 10% é 11,5 mais 11,5. 11,5 mais 11,5 é igual a 23. Então, 23 é o acréscimo. Acréscimo sobre quanto? Sobre 115. Então, tenho que 115 mais 23. 5 mais 3, 8. 1 mais 2, 3. 1 mais 0, 1. 138 minutos no total. A gente lembra que 120 são 2. Aqui todos começam com 2, né? Então vamos lá. Se 1 hora é 60, 2 horas são 120 minutos. 138 menos 120. 8 menos 0, 8. 3 menos 2, 1. Então tenho que é 2 horas e 18 minutos. Que é o nosso tempo de filme agora. Alternativa C. Muito bem. Próxima questão. A média aritmética simples dos números. Banana. Esses números aqui. 9, 12, 13, 16, 16 e 24 é a soma de todos eles dividido por 6. O maior desses números supera essa média aritmética simples, hein? Bom, então aqui a gente tem que basicamente fazer a soma, dividir por 6 e ver quanto que é a média. Vamos lá, vamos fazer a soma. Fazer aqui a soma manualmente mesmo, não pode ter preguiça. A gente faz aqui rapidinho. A chance de errar é menor. Vamos lá, ó. 9 mais 2, 11, mais 3, 14, mais 6, 20, mais 6, 26, com mais 4, 30. 0 aqui e 3 em cima. 3 mais 1, 4, com mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais 2, 9. Então a soma disso tudo é 90. Para tirar a média, a gente faz 90 dividido por 6. Isso aqui é igual a 15, uma divisão bem comum aí de cair em prova, né? 90 dividido por 6. Dá 15. Então ele está pedindo para comparar aqui, ó. O maior número é 24 e a média é 15. Então, enquanto que o 24 supera o 15? A gente pode fazer... Muitas vezes a gente vai ver na internet a resolução disso, falando... a gente faz 24 dividido por 15 e a gente acha a resposta. De fato, se eu fizer 24 dividido por 15, eu acho a resposta. Mas tem uma outra... e é uma resposta certa, obviamente. Essa divisão não é para ser tão difícil assim de fazer. Mas tem outro jeito de fazer também. É a gente pensar o seguinte. A diferença entre 24 e 15, ó. 24 menos 15, isso aqui dá 9. E aí dá pra gente pensar em formas de múltiplos, porque se a gente for decompor o 15, ó, o 15 é igual a 3 vezes 5. Quer dizer que 3 é 1/5 disso tudo, e 1/5 é 20%. Logo, 9 são 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 20%, que é igual a 60%. Que é a nossa resposta. Ficou com alguma dúvida? Não acreditou? Vamos fazer aqui a divisão, então. 24 dividido por 15. 15 não cabe dentro do 2, mas cabe dentro do 24. 15 vezes 1 dá 15. O nosso resto aqui é 9. 15 não cabe dentro do 9. Aí a gente tem que então colocar uma vírgula e adiciona um 0 aqui. 15 cabe dentro do 90? Cabe. 15 vezes 6 é igual a 90. Quer dizer que isso aqui é 1,6. Quer dizer que se 24 dividido por 15 é 1,6, o 24 supera o 15 em 0,6, vamos dizer assim. E 0,6 é 60%. Próxima questão. Em uma enquete na qual as pessoas deveriam escolher apenas um dentre A ou B, ou seja, eu tenho aqui A, B. Eu tenho que escolher um entre esses dois. A razão entre o número de votos de A e o número de votos em B foi 7 sobre 13. Ou seja, não quer dizer que 7 sobre 13 do total. Quer dizer o seguinte. O A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se eu pegasse o A, dividisse por 7 aqui, quadradinho total. E usando a mesma referência, o B
teria aqui 13 quadradinhos. Ou seja, 7 mais 13, 20. É como se eu dividisse tudo o que está lá por 20. Eu tenho aqui meu pedaço. Eu dividi tudo isso aqui por 20. Aí eu peguei 7 pedaços aqui. São do candidato A. E 13 pedaços são do candidato B. Essa aqui está fora de escala, tá? Só para a gente pegar de referência. Aqui, ó. 7 do candidato A e 13 do candidato B. Então é isso que a gente sabe. A gente sabe que A sobre B igual a 7 sobre 13. E a gente sabe que 102 votos a mais em B do que em A. Quer dizer que A mais 102 igual a B. Porque o B tem 102 votos a menos que A. Eu poderia pensar da seguinte forma. Que B menos 102 igual a A. Porque A tem 102 votos a menos do que B. Bom, beleza. Assim a gente pode encontrar quantas pessoas que votaram na enquete. A melhor forma de fazer isso é usando o método da substituição. Vamos primeiro apagar aqui, agora a gente escreve de novo aqui que A sobre B é igual a 7 sobre 13 e B menos 102 igual a A. Vamos lá. Aí a gente substitui o A, como o A já está isolado aqui, substituímos ele na primeira equação. Então tenho que B menos 102, lembra que isso aqui é o A, dividido por B, igual a 7 sobre 13. A gente pode fazer o seguinte, pega esse B que está dividindo, passa para lá multiplicando, pega esse 13 aqui, que está dividindo, e passa multiplicando também. Aí a gente vai ficar com 13 que multiplica B menos 102, igual a 7 que multiplica B. A gente faz a distributiva aqui. Ficou com alguma dúvida nisso? A gente tem uma playlist específica explicando como trabalhar com equações aqui. Está nos cards. 13 vezes B, 13B, menos 102 vezes 13, que dá 1326, que é igual a 7B. Aí eu passo esse 1300 e pouco que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. E esse 7B que está somando aqui, eu passo para cá subtraindo. A gente fica com 13B menos 7B igual a 1326. 13 menos 7, 6B igual a 1326. A gente precisa fazer então a divisão, porque B é igual a 1326 dividido por 6. Vamos fazer essa divisão. 1326 dividido por 6. 6 não cabe dentro do 1, mas cabe dentro do 13. 6 vezes 2 dá 12. Sobra 1. A gente desce esse 2 aqui. 12. 6 vezes 2 dá 12. Sobrou 0. A gente desce o 6. Aqui, 6 vezes 1, 6. Sobrou 0. Então, 1326 dividido por 6 é igual a 221. Então, B é igual a 221. Não é o total de votantes. O total de votantes a gente ainda tem que somar quantos votaram em A. Bom, a gente tem o seguinte, que B menos 102 igual a A. Agora a gente substitui. B igual a 221 menos 102 igual a A. 221 menos 102, vamos fazer aqui. 1 menos 2 não pode, corta, 11, 9, 1, 1. Então, A igual a 119. Aí a gente soma para achar o total. 1 mais 9, 0, sobe 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 340 votantes no total. Próxima. Considere que haja elementos em todas as seções e intersecções do diagrama. Que diagrama? Esse daqui. Vamos lá.
a gente tem elementos em todas essas intersecções do diagrama. A partir dessas informações, é correto afirmar que, vamos ver o que a gente pode afirmar. Todos os elementos de A que não são elementos de B são elementos de C ou de D. Você está falando, ó, todos os elementos que são de A e não são elementos de B, ou B é esse círculo aqui, são elementos de C ou de D. É mentira, né? Porque, ó, tem os que são elementos de B, tem os que são elementos de C, os que são elementos de D, mas tem aqui elementos que são apenas elementos de A. Então essa questão, essa alternativa não é a verdadeira. Conferir a próxima. Não há elemento de B que seja elemento de 3 conjuntos ao mesmo tempo. Ele está falando que não tem elemento de B que é elemento de 3 conjuntos ao mesmo tempo. Vamos lá. Os elementos de B são esses daqui e esses daqui. Vamos lá. Esse elemento que está aqui, ele pertence a 2 conjuntos. A e B. Beleza. Por enquanto é verdade. Agora, esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto D. Ó, já pertence a 3 conjuntos. De forma similar aqui, ó. Esses elementos pertencem a B e a C. Sendo assim, essa alternativa ela está errada. Porque tem sim elementos que fazem parte desse grupo. Ó. Aqui estaria certa se não tivesse esse não. Aqui não, aqui ó, é nem todos os elementos. Vamos aqui à alternativa C. Todos os elementos de C. Vamos ver aqui, ó. Todos os elementos de C, que é este círculo aqui, que não são elementos apenas de C, ou seja, todos os que, ó, daqui para cá é elemento apenas de C. Daqui para cá não é elemento apenas de C. Daí ele está falando o seguinte, ou são elementos de B ou são elementos de D. Não, né? Ó, tem uma parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui do meio, ela é elemento de C, mas é elemento de A também, e não é elemento de B. Logo, essa alternativa aqui não é correta. Ó, há elemento de B que seja elemento de outros 3 conjuntos além do B. Então a gente tem o conjunto A, B, C e D. Está perguntando o seguinte, tem algum elemento que é elemento de B, mas que é elemento de 3 conjuntos fora B? Aí não tem, né? A gente já viu aqui, esse aqui é de B e A, esse aqui é de B, D e A, e esse aqui é de B, C e A. Ó, o único jeito de ter um que fosse os 3 conjuntos é se tivesse uma intersecção aqui, ó, entre o B, o D e o A, terceiro elemento dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então essa aqui também está errada. Não há. Ó, qualquer elemento de D, vamos lá, qualquer elemento de D, D é este círculo aqui, é elipse na verdade, né? Qualquer elemento de D que não é elemento de B, ó, então ele está pegando essa parte aqui, ó, que é elemento de D e não é elemento de B de bola. Ó, é também elemento de C ou elemento de A. Isso. É elemento de C? Não, mas é elemento de A. Então, assim, tudo que é D de dado, mas não é B de bola, é ou de A ou de C. No caso, nada é de C, né? Mas é de A. Então, isso torna a nossa alternativa correta. Acabamos aqui esta nossa primeira aula de exercícios do TJSP. A gente vai ter mais algumas aí nas próximas semanas. Fica aí para conferir. Avisa se tem alguma pergunta específica aí das provas do TJ ou de alguma outra prova que você quer alguma ajuda, coloca as dúvidas para a gente tentar sanar no próximo vídeo. Confere aí no Instagram, porque quando tem vídeo novo aqui, eu aviso lá antes. É isso e obrigado.